Para a gente entender então o funcionamento, o uso de transformada de Laplace para análise de circuitos, vamos usar um circuito super simples, que é um circuito RC. Esse circuito RC que está aqui na esquerda, ele tem uma chave aberta e a capacitância, o capacitor está carregado, tá? Então, em T0, no momento T0, eu ligo a chave. Antes de T0, a tensão sobre o capacitor VC é V0. E quando a chave está aberta, eu não tenho corrente passando por eles, pelo resistor e pelo capacitor. Então, IC é igual a IR, que é igual a zero. A hora que eu ligo a chave, ou seja, em T maior que zero, a corrente IC mais a corrente IR, elas têm que ser igual a zero, de acordo com a figura aqui à esquerda. Lembrando que a corrente que passa pelo capacitor é igual à capacitância pela derivada da tensão no tempo. Então vamos primeiro resolver esse circuito usando equações diferenciais, só para a gente sentir o drama. Então vamos lá, a gente diz que, como a gente falou que o IR mais IC tem que ser igual a zero, então IR é V sobre R, mais o IC, que é C vezes dV dt, isso tem que ser igual a zero. Como eu sei que a soma tem que ser zero, eu espero que a derivada de V vezes C tem que ser igual a V. Então eu estou procurando uma função cuja a derivada é igual à função. E a gente sabe que essa função é a exponencial. Então eu faço um ansatz, né, uma suposição de que a tensão é uma amplitude vezes a exponencial de xt. Se eu substituir V por AE de xt, eu tenho o termo AE sobre R mais C vezes a derivada de V, que fica o A, o xi cai e fica E, sobra EXT. E isso continua tendo que ser igual a zero. Beleza. Então eu sei que a soma de AR mais CA xi tem que ser igual a zero. Eu posso colocar o E de elevado xt em evidência, né? E ele é zero, e aí esse outro termo também tem que ser igual a zero. E aí, colocando xi em evidência, eu vejo que o xi é igual a menos 1 sobre Rc. Então, eu posso substituir o xi por menos 1 sobre Rc, e aí eu preciso saber o valor de A. E para descobrir o valor de A, eu posso usar o fato de que em t igual a zero, o valor logo que eu ligo, né, a chave, o valor de tensão sobre o resistor é a tensão que está no capacitor. Então, em T0, A e de menos T sobre RC sobre R tem que ser igual a V0. E aí, substituindo T por zero, a exponencial vai para 1. E me sobra que A sobre R tem que ser igual a V0, ou seja, A igual a V0R. Substituindo o A nessa equação, eu tenho que a tensão variando no tempo é igual a V0 vezes a exponencial de menos T sobre RC. Com isso, então, eu soluciono esse problema. Agora, vamos ver como que eu posso resolver isso com Laplace, e aí vocês vão me dizer se é mais fácil ou não. Primeiro, a gente tem que lembrar que eu tenho a relação no resistor de V igual a RI, e se eu aplicar Laplace, eu fico com V de S igual a R de S. Agora, para o capacitor, eu tenho essa relação I igual a C dV dt. Aplicando Laplace, eu tenho que I de S é igual a C vezes, agora transformada da derivada de V dV dt, né? Que fica SV de S menos a tensão no momento zero. Estou aplicando Laplace unilateral, tá, pessoal? Nesse momento, então, eu posso reorganizar essa minha
equação de duas formas. Eu posso deixá-la com o I igual a V de S sobre 1 sobre SC menos C V0. Ou eu deixo V e S em evidência e esse V de S é igual a I de S vezes 1 sobre SC mais V0 sobre S. Tá? Detalhe, notem que nas duas situações eu tenho aqui esse termo 1 sobre SC. E esse termo é a impedância do meu capacitor, é a impedância no domínio de Laplace. Então, eu posso solucionar o meu problema usando o fato de eu saber a impedância de Laplace. E lembrando que eu preciso considerar a tensão inicial do meu capacitor. Então, se eu substituir, se eu equacionar a minha equação, o meu circuito, dizendo que a corrente vezes o resistor, mais a corrente vezes a impedância do capacitor, que é 1 sobre SC, tem que ser igual à tensão no capacitor no momento zero, que a gente viu na equação anterior ser V0 sobre S. Então eu coloco aqui V0 sobre S do outro lado. Eu posso colocar o I em evidência, passo a impedância dividindo para o outro lado, faço um pouco de álgebra, e aí eu vou notar que a corrente é V0 sobre R vezes 1 sobre S mais 1 sobre RC. Como eu estou procurando a tensão que está caindo sobre o resistor ou o capacitor, tanto faz, eu substituo, então, por exemplo, no resistor, V vezes RI, né, eu acabei de calcular I, eu tenho então que V é igual a V0, 1 dividido por S mais 1 sobre RC. Aí eu vou numa tabela de pares de Laplace, e aí eu vejo que 1 sobre S mais 1 sobre RC é igual, transformando, né, o par dele é a exponencial de menos T sobre RC. Pronto, cheguei na minha equação sem ter que fazer tanta conta como na situação anterior. Bom, mas eu usei uma argumentação no começo de que eu podia descrever o meu sinal no domínio da frequência, que todo sinal no tempo pode ser descrito como somatórias de frequência. Então, vamos tentar relacionar agora a frequência, porque até agora eu só estou vendo sinais no tempo. E para isso a gente vai usar um outro circuitinho, também RC, mas agora eu tenho uma fonte, vamos dizer, uma fonte senoidal. E aí eu relaciono que a tensão nessa fonte é R vezes I de S mais a impedância do capacitor vezes I de S. De novo, colocando I em evidência, eu posso chegar numa relação de V de S dividido por 1 mais 1 sobre SRC vezes o resistor. E aí eu quero calcular a tensão sobre o capacitor. Então aí eu multiplico a impedância do capacitor, que é 1 sobre SC, vezes a corrente que eu acabei de calcular. E aí, fazendo um pouquinho de álgebra, eu vejo que a tensão no capacitor é a tensão de entrada dividido por 1 mais SRC. E aí, lembrando da definição de ganho, sabendo que V de C é a minha saída e V de S é a minha entrada, eu posso dizer que o ganho desse circuito é V de C sobre VC sobre Vin. E isso eu digo que é 1 sobre SRC. Desculpa, 1 sobre 1 mais RSC. Bom, aí aqui eu tenho algumas definições. Eu chamo essa relação de tensão de saída por tensão de entrada no domínio de Laplace de função de transferência. E se eu quero saber agora como ela se comporta para diferentes frequências, eu posso olhar a minha resposta em frequência. E aí, lembrando que a gente viu que S é definido como sigma mais j ômega,
e o sigma define só decaimentos, que aqui no meu caso não me interessa, eu quero só as frequências, então eu substituo o S por Jω. Então, a resposta em frequência é a função de transferência substituindo S por Jω. E no nosso caso, então, vai ser 1 sobre 1 mais Jω/RC. E aí, para eu saber como esse cara se comporta, eu posso olhar, olha, olho o módulo dessa função e vejo que dá 1 dividido por raiz de 1 mais ômega-RC ao quadrado. E aí, se o ômega for muito menor que RC, esse termo fica muito pequeno, fica muito menor que 1, e com isso o ganho fica praticamente 1. Agora, se ômega for muito maior que RC, então eu estou aumentando bastante esse termo, ele fica muito maior que 1, ignoro 1, e aí esse termo está indo se aproximando de infinito, e 1 sobre esse termo muito grande, o ganho vai para próximo de zero, para altas frequências. Então, se eu tenho um ganho próximo de 1 para baixas frequências e um ganho próximo de zero para altas frequências, esse é um filtro que deixa passar as baixas frequências e não deixa passar as altas frequências. Então, esse é um filtro passa-baixo. E isso a gente pode extrair dessa análise usando Laplace e as impedâncias complexas. Tá? Então vamos fazer só uma simulaçãozinha para concluir esse assunto todo.